Quarta pergunta, Lohan Gonçalves. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? Os textos eu não vou entrar, porque senão a gente vai ficar muito tempo, né? A gente vai ficar muito tempo. Como você falou, as referências estão aí, quem estiver assistindo, fica à vontade para pesquisar. A teologia do domínio, ela tem dois problemas. Ela tem um problema e uma solução, perdão. O que as pessoas entendem como teologia do domínio? Bancada evangélica na Câmara. As pessoas entendem isso. A igreja tem que estar em todo lugar, então a gente tem que eleger. Eu sou numa época onde as pessoas vieram com aquele papo assim: temos que votar nos nossos para eles nos representar lá na Câmara, senão a gente vai fechar nossas igrejas, vai fechar tudo. Ah, tá, mas a igreja é a política. Aí a pessoa fala assim: não, mas a igreja tem que dominar sobre tudo, né? Então a política também tem que ter a gente. Então a igreja, né, aquilo que é denominado igreja em si, entendeu que política do domínio é por essa imposição. Uma coisa que eu vou falar aqui e causa muita polêmica. As pessoas não sabem, ou a igreja brasileira ela não entendeu, que o Brasil é um país laico. E nós não devemos empurrar o nosso Deus goela abaixo de ninguém. Você tem o direito, por ser cidadão brasileiro, de crer em quem você quiser. Queira eu ou não. Então, a igreja entende que se eu não concordo com o movimento LGBT que ia mais, não deve existir a passeata deles, mas deve existir a passeata para Jesus. Isso é um pensamento de domínio maligno. Quando eu acho que a terra que eu piso, as pessoas têm que se curvar para mim por imposição, eu não entendi o evangelho de Cristo. Eu não entendi. Algumas pessoas que caminhavam com Jesus na época acharam que Jesus iria fazer desse jeito. Que Jesus ia pegar uma espada, ia desempunhar essa espada e ia fazer os romanos se dobrarem a eles. Jesus falou: não vim fazer isto. Então, a igreja entende que dominar sobre esta terra, ter o domínio sobre essa terra, é fazer todos se tornarem nossos escravos, ou se convertam a nós, ou não merece respeito. E isso é algo que eu sou totalmente contra por causa do evangelho. Eu acredito, eu me dou bem com qualquer religião, não sou de qualquer religião, sou de Jesus, sou de Deus, mas eu permito e aceito, permito não, porque eu não tenho que permitir nada, mas eu convivo com qualquer religião e qualquer crença e respeito qualquer uma delas. E o meu domínio não é colocar, implementar a maioria na Câmara para poder ir contra as minorias, né? Porque o Brasil hoje, de 80% se diz cristã, né? Seja católico ou evangélico. Então, eu não acredito nesse domínio da igreja. Mas acredito, sim, que é a função da igreja, como imagem de Deus, ter poder e domínio sobre essas coisas. Mas de que maneira? Por Cristo Jesus, como Cristo Jesus fez, né? Você vê que Jesus ele chega num momento onde tinha vários outros messias naquela comunidade. E Jesus começa ali, não com teoria, ele não é ali mais um baderneiro, mas um cara que está juntando uma galerinha para tomar o poder. Jesus jamais estaria na frente de quartéis ou de qualquer coisa levantando faixa. Jesus não era desse tipo, né? Jesus faria de forma diferente. O que Jesus faz? Ele começa a ensinar pela vida. Ele começa a andar e fazer o contrário daquilo que as pessoas faziam e acreditavam. E quando uma pessoa achava que tinha feito algo muito bom, Jesus ia lá e excedia isso, né? Quando o camarada dizia: eu já fiz tudo isso, Jesus falou assim: então vai, vende tudo e segue. Jesus ia sempre um pouquinho a mais. Então, eu acredito que a igreja vai começar que é fundamental que a igreja comece a dominar desta forma de amor,
a qual seja impossível combater contra. Por exemplo, tem um padre que eu admiro muito a vida daquele irmão, que é o padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, que ele alimenta os pobres, né? Quando você vai falar da vida do padre, do nosso irmão Júlio Lancelotti, você fica constrangido, porque quantas pessoas você alimenta? Quantas pessoas você cuida? Então, aquele homem está ali trazendo a sua vida, isso transcende qualquer dificuldade teológica, qualquer entrave teológica que a gente tem, a obra. Então, é quando o chamado de Cristo, né, supra tudo ali. Então, eu acredito que a gente vai dominar sobre todas as coisas a partir do momento que a gente se colocar como Cristos, pequenos Cristos na terra, né? A qual as pessoas não encontram em nós uma... As pessoas confundem muito combater o pecado, né? Ah, não, a gente não pode aceitar o pecado. A gente não pode combater. Ah, tem que combater o pecado. Tá, o que é combater o pecado para você? Apontar, acusar, denunciar, fazer tudo. E ontem mesmo eu estava dando um estudo onde fala da diferença de da mensagem de João Batista para a mensagem de Jesus. João Batista diz: arrependei-vos, raça de víbora, porque chegaram o reino do céu. João Batista denuncia o irmão lá de Herodes, estava lá, e quando ele está preso, ele fala assim: ó, pergunta esse Jesus aí se é para esperar ele, se é ele mesmo ou se temos que esperar outro. Por quê? Porque a mensagem de Jesus vai na contramão da mensagem de João. Porque quando João denunciava aqueles homens, Jesus se assentava, comia, bebia, andava com eles. Jesus tinha ladrão no meio dele, Jesus tinha prostituta no meio dele. Pessoa, por quê? Porque Jesus veio dominar sobre o exemplo, sobre o amor, com a demonstração de exemplo de vida. Eu lembro de uma história de Birigã, que ele estava jogando golfe com um cara, e eles jogaram o dia todo, e chegou no final da tarde, aquele companheiro que estava jogando golfe com ele, muito irritado, quebrou o seu taco de golfe, e perguntaram para ele: por que você está irritado? Aí ele respondeu: porque esse cara ficou o dia todo empurrando esse Jesus goela abaixo. Eu estou incomodado. Aí todo mundo ficou assim: o que? Ele falou alguma coisa com você? Aí ele falou assim: não, pelo contrário, as atitudes dele me mostraram esse Jesus. Então aquele cara ficou constrangido passar o dia com o Birigã e seria impactado pela vida de Birigã. Seria impactado. Tem uma outra história também que... E tudo isso está dentro do domínio que eu acredito. Tem uma outra história de dois presos que duas pessoas foram presas na China comunista, e lá tinha um irmão e tinha um outro rapaz, e a cadeia ali, né, para maltratar os seus presos, eles botavam apenas um prato de comida para os dois. E os dois tinham que brigar por aquele prato de comida. E esse irmão, aí quando chegou lá, chegou o prato de comida, o outro rapaz foi brigar, o irmão falou assim: não, pode comer. Está na sua vez, pode comer. E toda vez que chegava um só, ele dava para esse outro rapaz. Aí perguntaram a ele assim: mas por que? Aí esse rapaz perguntou a ele: mas por que você sempre abre mão da sua comida pela minha? Aí ele fala: não, porque o Jesus que eu acredito, ele fez isso. Ele abriu mão da sua vida, tal, e contou aquilo dali, né? E este rapaz, um dia, perguntaram a ele se ele queria aceitar a Jesus, né? E ele falou: se esse Jesus for igual a este rapaz que ficou preso comigo, eu quero. Então, eu acho que o domínio correto da igreja é ser como Cristo em todas as áreas. Como eu falei, imagina se todos os nossos policiais fossem pequenos cristos, né? Quantas coisas a gente teria resolvido no nosso Brasil se todas as pessoas, todos os funcionários, todas as pessoas fossem. Então, o domínio da igreja se dá a partir do momento que a igreja cria pessoas, gera pessoas com índole e caráter de Cristo, e não pela imposição de poder, força, maioria, como a gente tem visto aí. Não por apontar, denunciar, querer matar, extinguir as minorias, mas sim sendo uma luz na escuridão para todos, né? Muito bom. Eu costumo dizer que a igreja deveria dominar o seu papel no reino, só isso. Ela não entendeu o seu papel no reino ainda. Ela deveria dominar a palavra de Deus, que não domina. Desculpa, não domina.
Deveria dominar a oração, não domina. Intercessão, não domina. Jejum, não domina. Atos de justiça, não domina. Se dominasse isso aqui, Lohan, não sei se você vai concordar comigo, tá? A influência que ela ia causar na sociedade ia ser a mesma influência que esse tal Billy Graham que você falou. Não precisa empurrar a goela abaixo. Quando você disse, né? Jesus veio na época que tinha um monte de Messias. Beleza. Só que tinha um monte de Messias dizendo que algo ia acontecer. Que talvez ele faria tal coisa. Que ele poderia curar. Que ele poderia libertar. Que ele... Tá, Jesus chegou curando, libertando, perdoando, sendo humilde e tudo mais. Como você disse, cara, sabe por que as pessoas têm medo de outras crenças? Porque ela não sabe nem no que ela crê. Verdade. Exemplo, eu também não me importo com outras religiões. Se eu conseguir mostrar que o Deus que eu sirvo é diferente, tá ótimo. A pessoa pode até continuar crendo no que ela crê, mas ela vai ter aquilo tipo, mas por que aquele lá é diferente? Por que o Deus dele faz coisa diferente? Por que aquele cara pensa diferente? Entendeu? Então, onde a igreja deveria dominar, ela não domina. Guerra é no âmbito espiritual. A igreja foi vocacionada para guerrear contra os espíritos da maldade. Sim ou não? A nossa guerra é espiritual e não é carnal. Só que, diante dos homens, o que a gente tem que fazer? É atos de justiça, como você falou, é o bom testemunho, é o amor, é saber cuidar da questão do pecado, que a igreja também não sabe o que é isso. Por quê? Porque falta dominar o que precisa, né? Mas, quarta pergunta já foi, bora para a quinta? Vamos.